Boa noite, amados e amadas de Deus. Que graça podermos estar aqui mais uma vez para podermos falar das coisas do céu. Eu rezo em casa, eu aprendo em casa com a família São João Batista. Amém? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse terceiro vídeo da série Eucaristia, nós vamos falar sobre a nossa dignidade de chegar, de se aproximar de Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, através do corpo e sangue de Cristo, da Eucaristia. Eu gostaria de partilhar com você um versículo de São Paulo que se encontra na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Vamos lá? Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Amém? Olha a importância de se aproximar dignamente de nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? O que Paulo quis dizer com isso? Para que eu possa me aproximar dignamente da Eucaristia, do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso estar em estado de graça. O que significa estar em estado de graça? Primeiramente, a gente não pode ter pecado mortal. Isso é estar em estado de graça. Se você estiver em pecado e pecado mortal, você precisa se confessar. O que são pecados mortais? São qualquer pecado contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Uma coisa muito importante, por exemplo, primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Olha a importância disso. Não terá outros deuses além de mim. Eu sou o teu Deus, assim diz o Senhor. Quais são os deuses da nossa vida? O que hoje nesse mundo estamos colocando diante, entre nós e Deus, que a gente está achando que é mais importante do que Deus? Nada é mais importante do que Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, em tudo. Tudo Deus tem que ser mais importante. E se eu acho que eu quero alguma coisa, ou se eu desejo alguma coisa, eu tenho que estar em harmonia com Deus. Deus precisa estar nos meus pensamentos, não é mesmo? Então, são pecados graves aqueles que vão contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Os pecados veniais, aqueles pecadinhos mais leves, de xingar, de ter maus pensamentos, isso a gente entrega durante a Santa Missa. A gente entrega no ato penitencial da missa, mas pecados graves, jamais. Há até quem diga: não, mas o padre falou que eu podia comungar primeiro e depois me confessar. Não. Primeiramente a gente precisa se confessar, se arrepender dos pecados. A gente precisa estar arrependido, contrito de ter ofendido a Deus. Tem padre que fala assim, gente que fala assim: mas o padre falou que se eu posso comungar e depois, logo depois eu vou lá e me confesso. Ou outra coisa, se o seu coração disser que você pode comungar, comunga, depois você confessa. Não, gente. Não é isso que diz o ensinamento da igreja. Se eu estou em pecado grave, eu não estou na graça, eu não devo me aproximar do corpo de Cristo. Por exemplo, o 7º mandamento: não adulterarás ou não cobiçarás a mulher do próximo. O que significa isso? Só pecado contra a castidade, mas não é só o pecado contra a castidade. Se no nosso coração, se eu ao olhar uma pessoa, uma mulher ao olhar um homem, ou um homem ao olhar uma mulher, no seu interior, no seu coração, ele desejou, ele pecou gravemente. Ele pecou contra a vontade de Deus. Principalmente se ele for uma pessoa comprometida, ou ela for uma pessoa comprometida. Isso é pecado grave, é pecado mortal. Não amar a Deus sobre todas as coisas. Qualquer ato, ou pensamento, ou desejo da minha pessoa para com qualquer coisa do mundo
que contraria os 10 mandamentos é um pecado mortal. Isso é a minha condenação. Isso é a nossa condenação. Então, que eu tenha dignidade de me confessar antes para me aproximar do corpo de Cristo. E quando a gente comunga, quando a gente vai numa missa, quando a gente vai no céu, quando a gente tem que ter toda a humildade possível, comungar em graça, comungar com um espírito contrito, com um espírito de carinho, de louvor, de adoração a Deus. Inicialmente, comungar, se possível, agora nessa pandemia a gente sabe que não está sendo possível, comungar na boca, na língua. A pessoa abre a boca e coloca a língua um pouquinho para fora para o ministro ou sacerdote colocar o corpo de Cristo na nossa boca, né? E quando eu termino de comungar, o que é o mais correto? O mais correto é que eu volte para o meu lugar e me ajoelhe em honra, em adoração a Deus. E tem gente que volta para o lugar e já começa a conversar, já começa a papiar, já começa a prestar atenção em outras coisas. Cristo está com você. Deus está com você. O mínimo que a nossa dignidade pode nos levar a fazer é adorar o nosso Deus. Ter pensamentos, sentimentos de louvor, de adoração e de amor com a Santíssima Eucaristia, com Jesus Cristo fisicamente que está comigo. Pelo menos 10 minutos. Pelo menos 10 minutos eu tenho que estar interiorizado. Eu tenho que estar com Cristo no pensamento, em adoração, em louvor. Então, se aproximar da Eucaristia tem toda uma dignidade, tem todo um carinho, todo um amor, todo um louvor, toda uma graça. E nós precisamos estar nessa graça. Pense muito bem sobre a confissão. É uma coisa muito grave, como Paulo diz, aquele que come da carne e bebe do sangue indignamente, comunga a sua própria condenação. Por quê? Porque está em pecado, porque está fora da graça. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pense com carinho, coloca isso no seu coração. Sempre estar o mais na graça possível, o mais dignamente purificado possível, para se aproximar do corpo de Cristo. Muitas pessoas se aproximam indignamente, e a gente sabe disso. E isso é a condenação da própria pessoa. Amém? Desejo a você uma santa e abençoada noite. Até a próxima. Nós estamos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu rezo em casa, eu aprendo em casa com a família São João Batista. Uma santa noite.